as más notícias, elas acabam afetando a gente de alguma maneira. Quando você liga o noticiário e você fica sabendo de algo que aconteceu, algo impactante, isso vai mexer com o seu psicológico, você vai começar a ficar pensando naquele evento, naquela situação. De certo modo, isso vai influenciar as suas expectativas e até mesmo a sua produtividade. E o que a gente precisa entender é que a mídia, hoje em dia, ela serve como um instrumento de controle social, de controle comportamental, uma espécie de engenharia social. Então, saem as notícias com o intuito ou de fazer com que as pessoas comecem a agir perante aquela situação de acordo com a intenção da mídia, ou então ela serve como uma forma de desinformar a população. E graças a Deus, hoje nós temos a internet, que ainda é um meio muito útil de nós recebermos informações, é uma forma alternativa, e a gente percebe que isso está sendo, de certo modo, controlado também. Temos aí diversas leis que estão surgindo com o intuito de regularizar o controle da informação. Por que isso acontece? Porque existem grandes órgãos, grandes corporações interessadas em manter a população com medo. E uma vez que a população fica com medo, fica muito mais fácil de fazer com que as pessoas comecem a agir de acordo com o interesse dessas corporações. Então, isso acontece não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Nós temos aí a China, que tem esse regime de controle comportamental, nós sabemos disso. Se você não viu algo sobre isso, eu sugiro para você que pesquise, porque lá o governo chinês, que é o Partido Comunista Chinês, ele detém toda essa regulamentação. As pessoas não podem dizer certas coisas, elas não podem fazer certas coisas, e lá praticamente não existe partidos de oposição. Por quê? Porque eles são praticamente eliminados. Então a mídia, principalmente aqui no Brasil, ela tem essa função de fazer com que as pessoas fiquem com medo. Nós temos aí diversas notícias que saem, diversas mortes devido à pandemia, devido ao que está acontecendo. E a gente sabe que no meio disso não são todas aquelas mortes. Algumas pessoas morrem de morte natural, ou porque já estão numa idade mais avançada, ou então se acidentam, ou então tem alguma doença, alguma coisa que acontece que a pessoa, infelizmente, parte deste mundo para um mundo melhor, assim eu espero. Porém, a gente vê então a mídia misturando informações, fazendo com que as pessoas fiquem aterrorizadas. Isso vai afetar o psicológico das pessoas. Eu decidi não assistir TV, isso já tem mais de, talvez uns 10 anos, daí para mais. É óbvio que às vezes, quando a gente vai em algum lugar, seja num restaurante, ou então na casa de um amigo que está assistindo televisão, acaba se tornando inevitável de você não ver alguma coisa, ou mesmo os nossos familiares. Às vezes você acaba pegando alguma notícia, você ouve, mas não porque você quer, porque aquela situação acaba fazendo com que você realmente capte aquela notícia no momento. Mas, se depender de mim, para poder ligar uma televisão, isso não vai acontecer. Eu me informo através da internet, através de órgãos confiáveis, que a gente pode confiar mesmo. A gente sabe que aquela notícia não está viciada, não tem uma intenção de desinformar. Então, é através desses órgãos que a gente deve se informar. E é interessante, porque quando você, naqueles momentos, quando você liga o noticiário, surgem então notícias ruins, notícias, más notícias. E se você nota
o jeito que os apresentadores agem, o jeito que eles expressam, que eles se comportam, você percebe que existe ali uma forma de teatro. Não é uma pessoa, né, falando naturalmente, assim como estou falando com você agora. Mas essas pessoas, a maioria dos grandes jornais, eles têm então essa forma de teatro, né, uma pose, uma certa expressão de noticiar, né, algo completamente descolado do que é ser humano de verdade. E aí você percebe que existe alguma coisa estranha nas entrelinhas. Então a minha sugestão para você é que você modere isso, que você modere as notícias, que você busque por informações de qualidade, e isso vai fazer um bem danado para a sua saúde, tanto física quanto mental e também espiritual, né? Porque a gente precisa entender que o mundo, sim, existe as suas dificuldades, existem pessoas más agindo, porém existe o outro lado, existem pessoas boas agindo, existem virtudes e valores que nós podemos buscar para poder melhorar a nós mesmos, e isso a gente não vai conseguir através de notícias. Então é importante que a gente preste atenção nisso daí, né? E eu estou gravando esse vídeo como sugestão de um inscrito que relatou justamente isso, da experiência que ele teve de assistir a TV, sentou por 15 minutos e ele teve a sensação de que existia ali uma espécie de lavagem cerebral, né? De que aquelas notícias tinham o intuito de fazer com que a pessoa se sentisse mal. E é verdade, existe sim essa manipulação psicológica. Por quê? E como existe essa manipulação psicológica? Porque é muito mais fácil dominar aquilo que as pessoas pensam sem trazer ideias. Elas trazem uma espécie de gatilhos que vão despertar nas pessoas o medo. E o medo é uma forma de controle. Stalin sabia disso na antiga União Soviética, né? Ele sabia que se ele deixasse a população com medo, a população acabaria realmente aderindo, acatando muito mais a autoridade estatal. E isso não mudou nos dias de hoje, né? Pode ter mudado os meios, mas a intenção, a forma, continua a mesma. Então tome cuidado, tá, para que você não seja manipulado. Procure entender nas entrelinhas, procure estudar não só dentro da sua própria área, se você é um contador, se você é um advogado, se você é um professor. É óbvio que você precisa ter entendimento da sua matéria, da sua profissão, no final das contas, mas você também precisa procurar entender um pouquinho do cenário político, do cenário geopolítico, porque isso é muito importante para que você não se perca, para que você não seja controlado, como muitas pessoas acabam sendo controladas. E essa hegemonia da mídia, e a gente precisa entender que a palavra mídia significa meio, aquilo que está no meio. Meio do quê? É o que é a voz falante da elite superior, ou seja, dos políticos, e das pessoas que estão abaixo, no caso nós, cidadãos, a população. Então a mídia, ela vai mediar, ela vai falar para uma classe, ela vai trazer notícia com o intuito de realmente influenciar o restante da população. Eles vão criar uma narrativa que vai fazer com que a população, com que as pessoas que estão por cima, a elite política que esteja por cima, ela vai realmente usar daquelas informações para poder influenciar quem está de baixo. Então, acaba sendo uma pressão de cima que vai surgindo, que surge, no final das contas, as leis sempre vêm de cima, nunca de baixo, né? Embora a população, às vezes, quando tem alguma votação, né, a favor de, por exemplo, o porte de armas, a população vai lá, tem o plebiscito, a população vai lá e faz a votação, a maioria é a favor, né, do porte de armas, por exemplo, como uma forma de defesa,
E aí chega a elite, a classe política, e acaba impondo aquilo. Isso aconteceu na época do PT, né, quando houve o plebiscito das armas. O PT foi lá e acabou realmente negando a opinião pública, a opinião da maioria. E aí, hoje em dia, nós vivemos num país onde acaba se tornando impossível você se defender. Tá? Como que isso aconteceu? Através da notícia, né? Através da mídia. Então fique esperto, estude, não se deixe ser manipulado, porque cada vez que a gente é manipulado, a gente acaba se tornando massa de manobra. E o ser humano não é isso, é muito mais do que isso. Fico por aqui, quero convidar você também a, se você quiser se tornar uma pessoa mais produtiva, não deixar que essas más notícias influenciem a sua psique. Eu tenho um curso que é o Atitude Produtiva, talvez ele esteja aberto, talvez não, e você pode conferir nos links aqui abaixo, você vai ficar sabendo. E caso esteja aberto, eu quero convidar você a se tornar aluno do Atitude Produtiva. E peço a você também para deixar o seu comentário abaixo do vídeo, e futuramente eu vou gravar mais vídeos falando sobre isso. Eu vou trazer o assunto da dialética negativa, que é um assunto muito importante também, onde as pessoas acabam entrando em conflito umas com as outras, em qualquer tipo de relacionamento, seja entre marido e mulher, seja entre a classe rica e a classe pobre, seja os brancos e os negros, enfim. Vou falar sobre isso no próximo vídeo. Por hoje é só, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.